Está no ar mais um In Churchcast. Eu sou o Pedro Franco. Sidney de Menezes. E a gente está aqui hoje, mais uma vez, trazendo um conteúdo incrível. Você já deve ter visto ali no título. Antes de eu falar e da gente apresentar a convidada de honra de hoje, que vai trazer um conteúdo maravilhoso para a sua igreja, para o seu ministério infantil, eu quero lembrar você de... Aperta aí o sininho, marca o sininho, segue a gente lá em Church App no Instagram. O que mais, Sidney? Em Churchcast no Instagram, @InChurchcast. No YouTube, segue a gente lá, se inscreve. Pra quê? Pra você ficar sabendo. Quem já passou por aqui talvez tenha conteúdo que você ainda não viu. Pra você ficar sabendo quem tá por vir, né? Tem conteúdo novo, você poder ser notificado. Enfim, não deixa de marcar, de se inscrever, para poder estar com a gente acompanhando todo esse conteúdo maravilhoso que a gente tem trazido. E como vocês sabem, Churchcast, então, é um ambiente aqui, um bate-papo para deixar de papo e começar a agir. E Sidney, quem é que está aqui com a gente hoje? Hoje, mais um lembrete aí, você deve também pegar aí no compartilhar, você vai lembrar de quem agora? De todo líder, pessoal que trabalha com crianças, Ministério Infantil, já começa agora a lembrar quem é aí e compartilhar. Vai dar um tempinho para você aqui enquanto a gente apresenta a pastora Ilse, que é para mim, é uma das maiores ali, especialistas ali em criança, está fazendo um trabalho intencional, tem 15 anos ali como no ministério pastoral, né? Ela é pastora na Igreja Batista Atitude, líder do Ministério Infantil, e eu estava batendo papo com ela aqui, falando quanto que a gente admira o trabalho intencional, mostrando que trabalhar com criança não é brincadeira. Seja bem-vindo, pastora Wilze. Muito obrigada, que honra, que prazer estar aqui com vocês. Espero realmente que esse bate-papo possa fazer as pessoas saírem, se levantarem, terem uma ação, serem intencionais com as crianças. Que em nome de Jesus seja um tempo edificante. Amém. Mas, gente, de verdade, vou dar um tempinho aqui, enquanto a gente prepara aqui a primeira pergunta, para você lembrar, então, de compartilhar, porque tudo, Pedro falou aqui, não, um bate-papo para parar de papo e começar a agir, você vê que a gente está dando ferramentas para você começar a ter a intencionalidade em tudo que você faz, e a gente vive num mundo tão doido que está atacando tanto as crianças, e aprender, né, nesses dias com quem tem tanto resultado na igreja é muito importante. Então vai lá, compartilha, lembra quem é o do Ministério Infantil. Se você não tem acesso à pessoa do Ministério Infantil, manda para o pastor, fala, pastor, entra aí, é muito importante esse conteúdo, tá bom? Faça isso agora para que possa acompanhar esse conteúdo. Pra vocês terem uma ideia, tô lembrando aqui, a gente bateu um papo, né, pastora, quando a gente fez o lançamento lá do módulo infantil na InChurch, e eu lembro de você falar com a gente que você tem lá em torno de... Passam 4.000 crianças, eram mais de 200 voluntários. Estou errado ou é mais ou menos isso mesmo? Nós temos, nas nossas células, a gente acompanha mais de 3.000 crianças. Nossa. Nas nossas células. E nos cultos, dominicalmente, a gente tem uma média de 1.000 crianças. Nossa. Que é claro que nas células a gente acaba alcançando mais. Graças a Deus, a gente está indo até elas, né? Uhum. E isso só é possível porque nós temos quase 300 líderes de células de crianças. Só na sede? Só na sede. Numa igreja local? Isso mesmo. Nossa. Não, aí com todas as nossas igrejas temos mais de 5.000 crianças. Exato. E graças a Deus nós temos, para pastorear essas crianças também dominicalmente nos nossos cultos, a gente tem uma média de 500 a 600 voluntários ali que estão dando a sua vida. Também. Isso tudo só nas Só crianças? com crianças, exatamente. A gente nem chama de voluntário, a gente fala que são os líderes de crianças. Sim. Que estão ali liderando e influenciando nessa geração. É porque ao contrário, talvez, do adulto, eu acho que para cada criança precisa de 2 voluntários, né? Para segurar. A gente tem uma equipe, nós temos várias equipes, né? Então, por domingo, a gente tem uma média de 120 voluntários lá. Então, nós temos hoje 6 equipes. Então, essa é a média que a gente tem por domingo. Mas tem toda uma organização, né, para a equipe estar ali. Mas, graças a Deus, a gente tem despertado uma igreja apaixonada, né, que entende a importância de alcançar essa geração para Cristo. Agora, o que eu ia comentar, porque, bom, a gente está falando hoje de uma estrutura que é uma mega estrutura, é gente demais, é muita criança, glória a Deus por isso.
Mas você não começou assim, né, pastora? Naturalmente não. Graças a Deus que não, né? Não. Porque imagina você começar grande. Não é? Mega desafiador, né? Dá mais trabalho, né? E aí conta pra gente um pouquinho, pastora, como é que começou, né? Eu acho que esse envolvimento ali, ou esse chamado com crianças do Ministério Infantil. Eu não sou carioca, né? Pelo meu sotaque já dá pra perceber, eu sou goiana. Então começou em Goiânia mesmo, eu e meu marido. Na época nós éramos namorados ainda e ele estava no teste para pastor, né? No estado de provação ali para ser pastor, para ver se seria aprovado. E nesse tempo, a igreja que eu fazia parte tinha uma visão de que as mulheres deveriam pastorear as crianças. Principalmente as esposas de pastores. E como meu marido seria um pastor, meu pastor me chamou e falou, olha, seu futuro marido vai ser um pastor e você precisa estar com as crianças, pastorear as crianças. E até tinham vários convites na época das irmãs que faziam parte do Ministério Infantil, me convidavam, e eu, não, gente, nada a ver, né? E eu realmente resisti muito quando meu pastor falou. Eu falei, mas por quê? Não, nada a ver. No fundo, eu sentia que Deus tinha coisas maiores para mim. Engraçado falar isso, né? Mas eu tinha a sensação assim, não, Deus tem coisas maiores. Como se o Ministério Infantil fosse algo pequeno. Mas porque realmente eu não tinha consciência do que era o Ministério Infantil. Não era uma vaidade no meu coração, assim, de forma consciente, mas era uma sensação, assim, de que não, eu tenho mais para fazer, né? Mais ou menos assim. Mas era realmente ignorância. Eu ia dizer só que, particularmente, eu só comecei a valorizar, de fato, o Ministério Infantil depois que eu tive filho. Olha isso. E assim, tô abrindo o coração aqui, porque eu passava e eu via, legal, a salinha das Imagina crianças. eu, ainda solteira. Pois é, mas depois que você tem filho, né, eu acho que muda a percepção de valor e você começa a olhar e falar, cara, isso aqui pra mim devia ser o principal na igreja. Eu louvo a Deus que eu tive a oportunidade de começar antes de ter filhos. Eu costumo dizer que todo pai e mãe deveria fazer parte do Ministério Infantil. Porque o Ministério Infantil, ele soma, agrega demais a nossa paternidade, a nossa maternidade. Muitas coisas que eu acerto, que eu erro menos na minha maternidade, e logo meu marido também na paternidade, foi graças a gente ter aprendido no Ministério Infantil. Sim. Muita coisa, muita coisa. Eu creio que eu sou muito mais abençoada do que abençoo mesmo. E aí, eu resistindo muito, mas eu decidi e falei, Senhor, eu quero obedecer, quero a sua vontade, o que o Senhor tem? Então, amém. Então, eu não comecei a liderar crianças, eu até costumo dizer isso, eu nem sempre amei crianças. Eu não comecei a liderar crianças porque, eu amo, um anjo apareceu pra mim, a sarça pegou fogo e não se consumiu. Não foi bem assim, né? Não foi nada, nenhuma visão, não foi ninguém que chegou que disse, eis que te digo, né? Foi realmente obediência. E naquele momento, eu obedeci e quando eu decidi obedecer, eu falei, Senhor, abre os meus olhos, né? Eu quero ver como o Senhor vê. E o Senhor começou a abrir os meus olhos. Me permitiu também viver num ministério que enxergava da forma correta o Ministério Infantil, né? Então, eu comecei a entender a missão, o que a gente fazia lá e como era importante o pastoreio das crianças. Então, para glória de Deus, o Senhor já abriu os meus olhos e eu comecei a entender isso. E depois, mais pra frente, eu e meu marido pastoreando, enfim, depois de serem enviados, né, pastoreando a igreja, nós fomos parar aqui no Rio, né? E quando a gente veio aqui, quando a gente parou aqui com o pastor Josué, a nossa realidade na época era de uma igreja já com mais de 5.000 membros, e nós tínhamos uma média de 200 crianças nos nossos cultos, e nós, na época, não tínhamos realmente um ministério saudável com as crianças. A gente realmente tinha um trabalho ali com as crianças para que as crianças não atrapalhassem o culto dos adultos. A gente tirava as crianças do culto de adultos e, enfim, o seu alvo era garantir a sobrevivência das crianças. Durante aquele período. E eu acho os até pais engraçado. poderem assistir o culto. Eu acho até engraçado isso, porque, assim, realmente muitos líderes, parece que eles vivem nessa missão. Todo domingo, parece que eles terminam o culto com as crianças assim, sobrevivemos. Então, eu até costumo dizer, uma vez uma irmã virou e falou pra mim, nossa, sobrevivi. Eu virei e falei assim, esse era seu alvo? O seu alvo era esse, chegar até o final do culto viva? Esse alvo é fácil de você cumprir. Agora, se o seu alvo foi marcar o coração dessa criança, gerar transformação no coração dela, eu quero saber, esse alvo foi cumprido. A diferença de ocupar a criança ou discipular a criança, né? Totalmente diferente, né? Então, infelizmente, não havia muita essa preocupação, e de uma forma geral com a igreja como um todo. E eu acho até engraçado que, em primeira mão, eu tô preparando um livro para ser lançado. Que legal. E quem foi escrever o prefácio? Claro, meu pastor, né? E aí eu achei muito engraçado que ele me enviou o prefácio, né? E
E quando ele me enviou, eu chorei muito. Porque ele falou no prefácio, ele começou falando, muitas pessoas não valorizam o culto infantil, o ministério com as crianças, e eu entendo, porque eu era um desses. Eu realmente achava que era um lugar onde a gente colocava as crianças para não atrapalhar o culto dos adultos. Então eu entendo quem realmente acha assim, mas louva a Deus que a minha visão foi transformada. E eu chorei muito, né? Eu fiquei até arrepiada assim na hora que eu li, porque eu falei, aleluia, né? Realmente uma visão foi transformada. Mas na época não era, realmente, ele não pensava, ele confessou isso no prefácio dele. Mas na época realmente eu percebia isso. Não havia um interesse de assim, o importante é que as crianças estejam lá, em algum lugar. Garantir a sobrevivência delas, né? Sejam entregues íntegras para os pais. E então não importava o que você fizesse ali. E se realmente o seu alvo é esse, não importa o que você faz, se você está entretendo as crianças, você coloca um parquinho lá para as crianças, o filme da Disney lá passando para as crianças, o importante é que elas sejam entregues no final para os pais, não atrapalhem os pais durante o culto para o pai assistir a palavra, para o pai prestar atenção no culto. E então, havia muito disso, sabe, infelizmente, e a própria equipe se via assim, né, porque realmente não havia uma missão, assim, e algumas pessoas, graças a Deus, né, sempre tem os remanescentes lá, né, aqueles que são bem intencionados, aqueles lá que, os profetas ali que estão desejosos de ver realmente algo acontecendo, tinha alguns assim, alguns poucos, mas realmente havia muito descomprometimento, falta de missão, de clareza da missão, né, falta de propósito ali. E quando o pastor Josué fez o convite para nós, para eu assumir o ministério infantil, sabe qual foi meu pensamento na hora? Eu não tive coragem de falar para ele, mas na hora eu pensei, Deus me livre, eu não pego essa bomba de jeito nenhum. Mesmo, pastor. Que bomba! Não pelo ministério infantil, porque eu já fazia parte e amava, né? O Senhor já tinha me dado clareza da minha missão. Mas eu pensei o quê? O quê? Um pastor que não entende o que é o ministério infantil? Uma igreja que não investe em nada, igreja que não tem consciência. Os pais que chegam lá deixam a criança, tipo assim, não, tá aqui pra não me atrapalhar, né? Enfim, não importa o que você faça aí. Vai lá brincar, filho. Quantas vezes já vi pais falando assim, vai lá, filho, pra salinha brincar. Ou seja, não importa o que você tá fazendo, deixa eu assistir meu culto. Já vi pais falando assim, se ele chorar, o que eu vou fazer? Como que eu vou assistir o meu culto? Né? Assim, o importante é eu assistir, nem é ele cultuar, é assistir. Como que eu vou assistir o meu culto? E aí, esses tempos atrás, uma mãe, graças a Deus isso tem tempo, gente. Uma mãe foi levar a criança e aí entregou o celular na mão dela. E a criança entrou com o celular na mão. A líder foi e falou, mãezinha, ele não pode entrar com o celular, né? E aí a mãe, mas se ele não ficar com o celular, ele não vai ficar aqui. E aí, como que eu vou assistir meu culto? Aí ela falou, como que ele vai cultuar o Senhor com o celular na mão? Como que ele vai prestar culto dele ao Senhor com o celular na mão? Então, você precisa tirar o celular para que ele cultue o Senhor. Então, às vezes, os pais estavam tão centrados em si mesmos, e essa é muito a realidade que a gente via, né? E aí, diante daquilo, nós fomos orar, né? E, Senhor, será que é isso que o Senhor tem mesmo, né? Será que é essa bomba? Mas o Senhor realmente nos mostrou que Ele queria gerar uma transformação na igreja, né? E que uma visão precisava ser mudada. E aprove ao Senhor nos usar. Ele escolhe qualquer um mesmo que Ele quer. E o Senhor apenas nos usou para isso. E graças a Deus, a gente viu uma transformação. Quem conhece hoje realmente a Igreja Batista Atitude pode falar de como nossa igreja investe no ministério com as crianças, né? Investe não só financeiramente, mas investe de acreditar, de dar importância, de dar o devido valor. A igreja como um todo, né, valoriza as pessoas. Prova disso é que nós temos pessoas engajadas, né, no pastoreio das crianças. Então, eu louvo o Senhor porque a gente realmente viveu uma transformação. Eu vejo isso de maneira muito clara na fala do pastor Josué hoje, né? Toda vez que a gente fala do ministério infantil, e ele fala realmente ele prega isso para outros pastores, inclusive. Nos olhos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, até te peço perdão, eu sei que você tinha algo para falar. Não? Cara, mas é porque eu tô muito curioso agora com essa situação. Não, porque você disse uma coisa, e eu tô imaginando o seguinte, pastora. Tem um monte de líder de ministério infantil aqui, que nesse momento tá passando o que você passou. Não, era isso que eu ia falar. Então estamos alinhados. Estamos no mesmo espírito. E aí, o que eu queria te perguntar é, cara, qual é a tua dica, teu conselho para quem tá nesse momento? Ou o que você fez, se você pode contar, se passou por você essa abertura da visão do pastor Josué, ou se não passou, se foi só joelho no chão e deixa Deus agir do jeito dele. Isso que mas não tem como. A primeira coisa não tem como, é joelho no chão mesmo. Joelho no chão. O que você diria para esses líderes agora que estão nesse tem momento? Dois momentos, né? na verdade.
era isso, mas eu separo em dois momentos. Um momento uma é essa questão do entender o propósito real, né? A diferença de ocupar a criança e de discipular, ser um trabalho de fato intencional, né? E o outro de fato é isso, né? Você se deparar, agora eu tenho intencionalidade, eu tenho chamado para isso, entendo a importância de trabalhar nessa base da igreja. Sua crise é maior. Mas o meu pastor não entende. Ele não vai me dar ferramenta, não vai dar nada. A crise dessas pessoas é muito maior do que a crise da pessoa que ela tá acomodada. Porque para quem tá acomodado, tá bom, meu pastor não entende, mas eu também não entendo. Ele nem tá entendendo nada, né? Se você não tem nenhum alvo, se não quer chegar a lugar nenhum, no lugar que você tá bom. Então, essas pessoas, elas não sofrem. Aí eu recebo muitas pessoas, inclusive nas minhas redes sociais, falando: pastor, a minha líder do Ministério Infantil não quer crescer, não tem visão, acha que é só ficar olhando as crianças. Aí, infelizmente, hoje a gente já percebe isso, que às vezes outras pessoas que estão abaixo na liderança dessas pessoas, elas estão com essa visão. Agora, quem é aquela pessoa que já tá, né, já teve a visão aberta, como era o meu caso lá, né? Eu já sabia como que deveria ser o Ministério Infantil, como deveria ser o investimento da igreja, dos pastores, como que a igreja deveria ver. E não via, era uma crise terrível. Então, em primeiro lugar, eu pensava que não é meu lugar. Eu tenho que ir para um lugar onde acredita. E aí eu recebo, inclusive, muitos líderes de Ministério Infantil falando isso. Pastor, eu quero sair da minha igreja, porque na minha igreja, meu pastor não acredita, não investe no ministério. Só que há algo que Deus falou comigo, que eu creio que é de Deus para essas pessoas. Que o Senhor falou para mim: é fácil você estar num lugar onde todo mundo já tem a visão como você. Você vai ser mais um ali. Eu quero que você esteja exatamente onde as pessoas ainda não têm essa visão, para que você possa compartilhar e abrir os olhos deles, como eu abri seus olhos um dia. Então, é exatamente isso que esse é o papel dessa pessoa. E eu costumo dizer isso para esses líderes. Você foi colocado nessa igreja justamente com essa missão. Para abrir os olhos do seu pastor, para abrir os olhos da igreja para isso. Deus colocou você nesse lugar para isso. Você tem uma missão especial ali. E isso muitas vezes abre os olhos dos líderes, porque às vezes eles não percebem assim. Eles querem facilidade, né? Quer estar já num lugar onde está tudo pronto. Só que, realmente, é fácil. Você vai ser mais um ali. E essa igreja vai continuar padecendo. E esse pastor vai continuar sem a visão de Deus. Mas Deus quer nos levantar. E eu creio que, para a glória de Deus, né? Isso já tem acontecido. Muitos líderes têm se levantado. E muitos pastores também têm aberto e mudado a sua visão em relação às crianças. Siga falando. Não. O que eu ia falar na hora, porque você citou as redes sociais, eu ia falar: Isaías, bota as redes sociais da pastora Ilza aqui, para o pessoal poder curtir, acompanhar. Eu sei que você tem conteúdo, você tem curso, você tem um monte de coisa legal para quem está no ministério. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso aqui também. Mas voltando aqui, eu tô me lembrando agora que a gente fez uma live na Semana da Expansão agora, e eu conversei com o pastor Marcos Madaleno, lá da igreja da cidade, que é líder dos jovens lá. E ele deu uma dica que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte: quando você for conversar com o teu pastor sênior, cara, pega uma caixinha de bombom. Aí ele pegou uma caixinha de bombom, leva um papel e caneta, fala: pastor, abre teu coração, o que está no teu coração? Antes de você compartilhar o que está no seu, ouve o pastor. Né? E ele deu algumas dicas justamente para essa interação, porque o que eu vejo acontecendo também é que a pessoa que tem a visão, ou que já entendeu, né, que abriu o entendimento, ele chega atropelando o pastor dele, e não dá espaço pro pastor respirar. E ele tem raiva do pastor, né? Ele acha que é intencional. Gente, não é intencional. Não. Eu costumo falar isso. Não, o pastor não tá investindo no ministério infantil porque eu quero que se dane, né? Ou eu não quero que cresça mesmo. Não me importo com o ministério infantil, não me importo com essas crianças, quero que essa geração se perca. Claro que não! Ele não tem essa consciência. A gente tá vendo, mas eu até costumo dizer que é uma cegueira. Não tá vendo. A gente já vê algo. Então, nossa missão é fazer com que ele veja algo que nós já estamos vendo. Né? Abrir os olhos deles para que eles já estejam vendo. Pequenos resultados também. Você tem uma visão e você começa a Sem sombra de dúvida. Pequenos resultados levam o pastor a entender. Eu costumo falar, né? Duas coisas muito importantes assim, em relação a isso, quando o líder de criança tem esse desafio com os pastores. Um deles é isso que você falou. Só que eu costumo dizer: leva o seu pastor para comer uma picanha na sua casa. Senta com ele. Tenha relacionamento. Porque muitos deles não têm relacionamento com o pastor, né? Não conversa, não abre o coração, não fala também sobre o sonho, sobre aquilo. Não escuta, né? Também o que você falou. Vai ser importante você escutar. Porque quando você escutar, você vai saber também exatamente para onde você vai direcionar.
Porque às vezes, eu já ouvi uma vez, né, pra vocês terem uma ideia, que às vezes hoje a gente vê o meu pastor, assim, que investe tanto no ministério, às vezes as pessoas acham que ele foi sempre assim. Não, mas eu já ouvi do meu pastor achar que no Ministério Infantil cantava música de galinha. Ah, vai cantar a música da galinha lá. Ele achava isso. Mas e aí? Eu escutei dele o que ele achava. E eu fui falando, não, pastor, a gente canta louvor e adoração com as crianças, elas adoram. Mostrei pra ele. Aí, então isso é importante. A gente ouvir pra gente até saber o que a gente, como a gente deve orientar, como a gente deve falar, mostrar. E é nosso papel mesmo. A gente tá ali como líder do Ministério Infantil pra isso. Às vezes dá a impressão de, tipo assim, você quer que o seu pastor saiba tudo, que ele já tenha toda a visão, não precisa de você. Não precisa da gente como líder do Ministério Infantil. A gente tá ali pra ser auxiliar do nosso pastor, pastoreando uma parte do rebanho que é dele, né? Auxiliando ele nesse pastoreio. E aí, uma das coisas que eu falo é sobre isso, de você ter esse contato com o pastor. Em segundo lugar, você ter frutos. Gente, nada fala mais que os frutos. Quando a gente começa a mostrar os frutos, pastor, olha aqui o que aconteceu. Olha essa família que foi restaurada. Vai perguntar, o que você fez? Como é que você fez isso, né? Gente, não tem como. Os frutos, eles gritam. Então, quando o seu pastor começar a ver os pais vindo para a igreja, porque a criança foi lá e falou assim, pai, a gente já ouviu isso. Não sei você, se os pais visitando várias igrejas para escolher qual igreja que ia ficar. Pai, não sei você, tá? Mas eu já escolhi a minha igreja, vai ser Atitude. Olha só. Então, quando ele começar a ver que, peraí, as crianças estão escolhendo aqui. Peraí, o pai veio por causa da criança. Peraí, o pai se converteu porque a criança trouxe o pai para a igreja. Meu Deus, olha isso, essa criança testemunhou que orou lá na escola e o amiguinho foi curado. Esses frutos, eles falam por si. Sim. Então, aí ele vai começar a enxergar, vai começar a ver, peraí, tem algo aqui importante. Chama a atenção, né? Os frutos, eles vão chamar a atenção ali. Então, isso é importante, a gente começar a mostrar os frutos. Porque muitas vezes a gente quer primeiro esse investimento para depois a gente mostrar os frutos, mas não. A gente tem que ser fiel ali no pouco, no pouco de investimento que a gente tem, no pouco de recursos, de qualquer outra coisa que você tem, para que aí você seja colocado sobre o muito. Então vai ser aumentada a confiança em você, vai começar a ser visto, né, o ministério, enfim. Então isso é importante. Eu creio que esse relacionamento com o pastor e você apresentar os frutos, isso é fundamental. É claro que tudo começa na oração. Porque a palavra de Deus, eu gosto muito de um versículo de Provérbios que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, que o Senhor dá o curso como a um rio. Então o coração do rei, que é o nosso pastor, está nas mãos do Senhor, é o Senhor que guia. Então o Senhor pode sim tocar no coração dele, o Senhor pode fazer coisas, pode abrir a visão, tocar onde a gente não pode, mostrar onde a gente não pode, porque não é só uma questão de um bom argumento. Né? Não é só isso. Envolve muito do Senhor mesmo. Mostrar o propósito do desejo, da urgência que há no coração do Senhor de ser conhecido pelas crianças. Ele deseja isso. O maior interessado é Deus. Então a gente tem um ótimo aliado, né? Que é o Senhor. Sim. Exatamente. Que é o Senhor do nosso lado. Sim. Deixa eu te perguntar sobre a parte de... Aí já partindo para a prática ali do dia a dia, né? Qual é a visão, né, que você coloca ali na IBA sobre modelo? Porque... A gente tem isso que você falou, né? De um modelo de acompanhamento da criança, uma coisa lúdica, que você vai ver ali que material pintar, você vai contar a historinha ali do Samuel, de Jesus, etc. E você vê um modelo, eu esqueci o nome da pastora ali da videira, que também Márcia Silva. Márcia Silva. Que ela tem um modelo assim, rapaz, é hard aqui. O pessoal vai louvor, adoração, experiência com o Espírito Santo. O que vocês buscam nisso? A gente está falando de resultado, a gente está falando de transformação na vida da criança. Mas o que você busca dessa intencionalidade, o que você busca como resultado? Olha, a pastora Márcia é um modelo para mim, até porque a minha visão de ministério infantil foi formada na videira, né? Então, tudo que eu aprendi foi muito com ela. adendo aqui, porque, meu Deus, o que seria da igreja brasileira sem os goianos, né? Meu Deus, tudo sai de lá, né? Não é? A Goiânia é um berço. O Marcos Madaleno cresceu na minha igreja, gente. Eu era da mesma igreja que ele, só que ele já era adolescente. Ele é mais velho que eu. Ele já era adolescente e eu era criança ainda. Na Defama? Na Assembleia de Deus, Ministério Fama. Nossa, que legal. Exatamente. Estive lá com o pessoal, com a diretoria. Abraço pra todo mundo. Aí eles Pastora comentaram. Abinair. Pois é, eles comentaram na hora, pô, o Madaleno morava aqui atrás. Achou bem barato. Exatamente, morava Que mesmo, legal. pertinho. E a gente cresceu junto. Pra você ver, realmente, goiano tá pra muito. todo lado. PV. DJ PV, verdade. Tem muita gente boa. Verdade.
Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E lembrei da pastora Márcia. Então, eu tenho muito ela como modelo, realmente, porque eu creio que a gente precisa ser intencional no nosso tempo que a gente tem com as crianças. É muito pouco o tempo que a gente tem. Ontem mesmo eu fiz um post no meu Instagram sobre isso, sobre ter ou não ter parquinho na igreja. A gente vê hoje muitas igrejas achando... Às vezes eu vejo o pastor falando com muita... com muito orgulho. Olha, agora no nosso ministério infantil tem parquinho. Pois isso, às vezes, é um terror pro líder de crianças. Por que isso é um terror? Porque a gente já tem pouco tempo com a criança. Nós temos 2 horas com as crianças. É muito pouco, 2 horas na semana. Quanto tempo que essas crianças não ficam na escola? Pior, quanto tempo essas crianças não ficam nas redes sociais? No YouTube? Quanto tempo elas não ficam lá recebendo tantas ideologias, tantas mentiras do diabo? E aí a gente acha que dentro de 2 horas que nós temos com elas ficando no parquinho, elas pegando folhinha para pintar, a gente vai gerar transformação na vida delas. Irmãos, não vai ser. Eu tava com a Juliana Ferron há um tempo atrás, e aí a gente tava conversando, ela falou assim, existe uma grande mentira que reina hoje em dia, que isso é terrível, que é a mentira de que vale mais o seu tempo de qualidade do que a quantidade, né? E aí ela falando assim, isso é terrível, porque aí isso faz com que o pai fique 10 minutos com a criança e fale, não, foi pouco, mas foi de qualidade. E aí a criança fica 3 horas no telefone, 3 horas na internet e tudo bem. Mas porque o meu tempo, 10 minutos, foi de qualidade. Não é bem assim. O tempo, ele é importante. O tempo é muito importante. Você dedicar tempo de convivência. Os dois são importantes, exatamente. Um não substitui o outro. Se ele está muito tempo lá recebendo, lógico que essa influência vai ser maior. E na igreja da mesma forma. Se a gente tem só 2 horas, gente, nós temos que usar esse tempo com muita sabedoria. A gente tem que usar cada segundo. Um dos valores do nosso ministério é aproveitar o tempo. Porque a gente crê que cada segundo que a criança está conosco deve ser aproveitado para a gente ministrar na vida dela, para gerarmos transformação, para ensinar a palavra, para marcar a vida daquela criança. Então, para você ter uma ideia, por causa desse valor, os valores definem as nossas condutas, definem o que a gente vai fazer no ministério. Uma das nossas condutas, uma das coisas que a gente faz, assim, né, de forma prática, as crianças chegam antes do culto começar oficialmente, né? O culto começa às 7, dá lá, 10 para 7 já tem crianças que já chegaram. E aí, 10 para 7 a gente abre as portas. E como que a gente recebe essas crianças? Deixa as crianças lá correndo, brincando, até a gente começar o culto? Não. 10 minutos antes a gente já tem um momento que a gente chama de conexão. Nós sentamos em rodas com as crianças e as crianças já vão chegando, o líder, ele já começa a conduzir uma roda de conversas. Já começa a fazer perguntas sobre aquilo que a gente vai falar lá no dia, já começa a fazer uma dinâmica já específica, já aplicando aquele princípio que a gente vai ministrar no dia. Para então, às 7, pontualmente, a gente começar o culto. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer perder nenhum minuto com essas crianças. Que legal. Então, em vez da gente dar uma folhinha sem sentido pra criança pintar, que na maioria das vezes a criança não tem ideia do que ela tá pintando, né? Ela tá lá colorindo e você, às vezes, fala, sobre o que você tá pintando mesmo? Às vezes a criança... Uma vez eu tive essa experiência. A líder tinha ministrado sobre José. E aí ela falou sobre José, de uma forma bem rápida, assim, mas enfim, falou. E deu uma folha para as crianças pintarem, com José deitado, com um balãozinho sonhando. E eu perguntei, quem é esse aí? É o menino. Eu falei, qual menino? Qual o nome dele? Não sei. Aí eu, não, é o José. E o que ele tá fazendo? Tá dormindo. Eu, mas o que ele tá fazendo? Tá pensando. Eu falei, não! Ele não sabia o que ele estava pintando. Não fazia sentido. Então, hoje, para piorar, não apenas dá uma folhinha, você nem senta com a criança para orientar, ter uma orientação daquele momento. Então, a gente perde tempo. Muitos líderes dentro do Ministério Infantil... É a visão da ocupação, né? Exatamente. Ocupar a criança com qualquer coisa. O interesse dele é preencher o tempo, né? Vamos preencher o tempo aqui. E eu até costumo brincar, né? Existem algumas igrejas que às vezes o pastor tá empolgado naquele dia e demora mais para acabar o culto. E aí ele vai e fala, olha, passou lá 20 minutos do culto. Aí o líder já começa. Deus me livre, gente. Hoje o pastor tá empolgado. Hoje não termina esse culto, não. Aí o líder do ministério já começa a ficar assim. Eu costumo dizer, no nosso ministério, a gente fala, opa, temos 20 minutos a mais para ministrar na vida dessa criança. Glória a Deus, a gente tem mais tempo. E aí a gente já prepara um roteiro de ministração com vários planos Bs. Sobrou tempo aqui? Não vai deixar tempo ocioso. A gente não vai perder. A gente vai aproveitar. Claro que de forma lúdica. Claro que de forma atrativa essa criança.
A gente tem um período de culto, de 1 hora, onde a criança vai ter momentos de louvor, adoração, onde a gente tem a banda mesmo. A gente tem uma banda do Atitude Kids que toca e a gente ministra com essas crianças. Inclusive, a gente já tem músicas do Atitude Kids Music no Spotify, no YouTube, vocês podem encontrar. E que é realmente para isso, para conduzir as crianças a louvor e adoração. Então, a gente tem as crianças rendidas ao Senhor, adorando, sentindo a presença de Deus, sendo tocadas pelo Senhor. E aí, a gente tem a ministração da palavra, porque a gente crê que as crianças precisam ouvir a palavra. A gente abre a Bíblia, mostra a Bíblia, não apenas uma historinha, né? Nós estamos mostrando a palavra de Deus. A partir de que idade? Esse é no culto com todas essas faixas etárias a partir de 5. Mas desde 0 meses, a gente já tem ministração com as crianças. A gente já começa desde bebezinhos com os pais. De 0 a 11 meses, junto com os pais, nós já temos a ministração. A gente chega, ministra a palavra, a gente ora pelos bebês, nós cantamos louvor com os bebês, ensinamos. Por exemplo, a gente tem uma das ministrações, a gente pega o espelho, mostra pro bebê e aí fala, olha quem Deus ama, por exemplo, minha filha, a Chloe, de 1 aninho. Deus ama a Chloe, Deus criou a Chloe. Deus criou a Chloe uma menina. Deus criou uma menina linda. Desde bebê, a gente já vai reafirmando, reforçando os princípios da palavra de Deus na vida deles, né? Então, a gente faz isso desde pequenininhos. Então, os menores, a gente tem os momentos de louvor nas salas e os maiores já num grande auditório para várias idades juntos. Então, a gente tem esse momento de louvor, de palavra, de oferta, inclusive, onde a gente ensina generosidade e a gente ensina também a palavra através do teatro. Então, a gente tem teatro para atrair a atenção das crianças. A gente sabe que essa é uma excelente ferramenta que faz com que a criança esteja ali com você, né, conectada. E a gente tem depois no momento das salas, onde vai ser mais individual, onde o líder vai conversar com a criança, vai ouvir, onde ele vai poder desenvolver, né, melhor aquilo que foi ministrado e com a brincadeira com o princípio. Porque eu gosto muito, eu creio que foi Benjamin Franklin que ele falou sobre isso. Me fale e eu vou aprender ali. E aí ele fala um pouco sobre isso. Me ensine e eu vou aprender. Fale, eu vou ouvir, mas me envolva e aí eu jamais vou esquecer. E ele fala mais ou menos sobre isso, a frase. Envolva-me e eu jamais vou me esquecer. Se a gente envolver a criança no processo ali, né, de aprendizado, ela não vai se esquecer daquilo. Então, a gente não está apenas numa transmissão de conteúdo. A gente não está apenas, né, assim, ensinando. Não, a gente quer envolver ela. Então, a gente tem as brincadeiras para que ela aprenda de uma forma prática aquele princípio daquele dia. E isso é algo uma ferramenta, assim, muito poderosa que a gente usa. Bom, quero voltar sobre a questão lá da influência das redes sociais, até para falar um pouquinho sobre essa questão da jornada com a criança, nesse tempo que a gente tem, mas não tem, né? Que é o tempo que, se a gente não tiver algo intencional para entregar para ela, para estar na segunda, na terça, na quarta, e até de auxiliar o pai também nesse cuidado, a gente acaba tendo só 2 horas e muitas vezes até 40 minutos ou 1 hora dentro do culto, né? Mas eu queria só comentar aqui também para falar com alguns pastores quanto que, de fato, tanto o discipulado com a criança, para você preparar a base da igreja, que em pouco tempo, né? Cresce muito rápido, né? Todo mundo pensa, cara... São só 12 anos. Rapidinho. São só 12 né? Você já está preparando ali. Né? E o quanto também essa verdade da criança é algo incrível, algo que multiplica, né? Eu estava falando do caso da minha filha, eu estou impressionado como é que ela está conseguindo trazer... eu acho engraçado, porque ela está lá com 4 amiguinhas que já estão acompanhando ela na igreja. Aí são 2 do condomínio e 2 da escola. Que lindo. Mas eu acho engraçado isso, porque era uma menina do condomínio, estava ali brincando com ela, e do nada eu vejo a menina do condomínio fazendo uma dança lá, no dança das crianças, e priorizando isso. Pra você ter ideia, tem uma que o pai foi morar em Dubai, né? E aí ela falou, não, mãe, mas eu não posso ir pra Dubai agora porque vai ter a cantata. Ai, eu que tô lindo. participando, você vê que e ela ama Dubai, ela já foi lá e falou, é maravilhoso. Eu falei, é melhor do que Orlando? É melhor do que Orlando. E tá doido, só que falando, tá priorizando. Você virou uma menina do condomínio, né? Olha que isso. aí por uma influência ali da Rebeca, minha filha, tá lá, 4 menininhas que estavam, era só do condomínio, era só da escola, estão lá, e aí por consequência quem vem? Os pais, os avós, quem vai estar na cantata? Um monte de família ali representada, né? Mas só para dar esse alerta aí, porque esse trabalho da criança, além do discipulado, tem algo intencional,
E aí eu vejo até assim, engraçado, porque a gente tá falando, algo que você falou ali me chamou atenção, que é, a filha, que eles estão com esse poder, né? Não sei se é certo ou errado, mas o poder de decisão hoje, nessa geração, tá sendo muita influência da criança, né? Eu já decidi, né? Ou seja, tem uma fraqueza, de certa forma, do pai ali, mas está acontecendo, eu tô vendo isso também. A criança decide estar lá na igreja e os pais estão vindo obedecendo aquilo ali. Não sei se é ruim ou se é bom, não sei, mas o fato é que há um comportamento nisso. Por né? outro lado, há uma preocupação que ela deve ser levada em consideração, né? Quando o pai já é cristão, graças a Deus que o pai se preocupa de, não, eu quero que meu filho esteja num lugar onde ele vai onde ele vai amar a palavra de Deus, né? Onde ele vai ser atraído ali pela palavra de Deus. Eu gosto de um exemplo que a pastora Márcia Silva, ela dá. Ela faz o seguinte comparação. A palavra de Deus, ela é como um presente, uma joia. Pensa numa joia preciosa, valiosíssima. A palavra de Deus é essa joia. E nós precisamos apresentar, nós precisamos dar ela de presente para as crianças. Precisamos dar essa joia para as crianças. Agora, qual a forma que você vai dar esse presente para a criança vai definir se essa criança vai receber ou não. Se ela vai desprezar ou se ela vai receber. Se você pega essa joia maravilhosa e você embrulha num papel de jornal, de qualquer forma, amassa, e entrega para a criança, o que ela vai fazer? Ela vai desprezar, ela vai jogar fora. Agora, se você apresenta essa joia numa caixa de presente, num embrulho lindo, maravilhoso, ela vai receber essa joia com todo o coração, na expectativa do que tem ali dentro, não é mesmo? Sim. Muitas vezes, no ministério infantil, a gente apresenta a palavra de Deus, que é essa joia maravilhosa, em embrulho de jornal. Ou seja, a gente não valoriza a forma de apresentar isso para a criança. A gente apresenta de uma forma chata. Enquanto a Disney bota na boca. Exatamente. Enquanto a Disney tem bijuteria, não tem uma joia, mas oferece num embrulho maravilhoso. E é isso que atrai. Porque o embrulho é lindo, chama atenção, atrai. Então ela quer. Ela é atraída por aquilo. Mas o que tem lá dentro não é valioso. Agora, nós temos algo valiosíssimo e a gente precisa colocar a embalagem, ou seja, a criança, o mais importante não é o teatro. O mais importante não é aquilo que é o recurso visual que a gente está usando ali, aquilo que é atrativo, a estrutura. Isso não é o mais importante. Mas se isso atrai a atenção da criança, eu vou usar porque eu quero que ela a receba com o coração aberto. A joia preciosa da palavra de Deus que vai transformar a vida dela. Né? Porque no fim do dia é sobre o fruto, né? O que a gente estava falando. Quais são os frutos que ficam, que são gerados a partir dessa experiência. Então, é uma relação de comunicação. Eu preciso comunicar com a criança. Exatamente. E a criança, ela... É diferente a comunicação com ela. E o lúdico, eu acho que é um pouco isso, né? Sim. Querendo ou não, ele rompe essa barreira do entendimento, né? Ou da limitação ainda no entendimento que a criança está desenvolvendo, né? No processo cognitivo, exatamente. etc. E conecta. E quando ele conecta, ele gera fruto. Né? Exatamente. Então, acho que muitas vezes a gente tem isso também, né? Eu vejo pessoas às vezes criticando, mas faz teatrinho, mas faz isso, mas faz aquilo. Ou só foca no formato, mas esquece do conteúdo, que é um outro problema também. Então, esse é o outro problema. Aí você já tem esse problema, você só foca no formato, você só foca na embalagem, né? Então, mas você tem uma embalagem linda. Não está atento ao resultado, não tem o conteúdo lá, que é o mais importante, a joia da palavra de Deus, né? Aquilo que é precioso, que vai gerar transformação mesmo na vida das crianças. Exato. Isso não pode ser deixado de lado. E dá uma continuidade, que é aquilo que a gente está conversando, né? A intenção é essa, você está atraindo a criança, você começa uma jornada com ela. E já entrando no assunto lá que você falou das redes sociais, que é o tempo que ela está desperdiçando ali, é justamente isso que eu queria te perguntar também. A gente vê isso acontecendo no dia a dia, né? Você tem esse tempo ali no domingo, mas de segunda a sexta ali, a criança está ali, e o dado é esse, né? De 9 horas online, em dispositivos móveis, inclusive, são 9 horas dia, né? Isso, inclusive, é 9 horas a adolescentes e crianças, porque o adulto é até um pouco menos. Mas fora o número de interações, né? Eu estive lá em Goiânia, já que a gente falou de Goiânia, eu lembrei, eu estive lá em Goiânia, por acaso na videira, no evento lá do GKPN, e estava pregando o Phil Cook, que é um estudioso, etc. Ele trouxe um dado que eu achei muito interessante. Ele falou que uma pessoa, por dia, interage mais de 200 vezes com o smartphone ao longo desse tempo. À medida que a idade vai diminuindo, esse número vai aumentando. E quando ele chega numa faixa etária ali, eu não lembro agora exatamente a idade que ele falou, mas provavelmente ali um pré-adolescente, cara, são mais de 2.000 interações. Quer dizer, aumenta 10 vezes o número de interações com o dispositivo digital à medida que a cidade diminui. E mais uma vez, se isso mas isso não pode, isso é uma loucura.
é o comportamento. Isso é um dado de um comportamento. Exato. A igreja vai trabalhar para mudar um comportamento? Legal, mas então trabalha para mudar esse comportamento. Isso. Por enquanto está acontecendo isso. A criança está, né, e é um comportamento, como você falou, dos pais, né, com o celular, que é isso. Eu não tenho paciência, eu vou colocar Inclusive no celular. no culto. Inclusive Meu no filho, culto, eu não não, quero várias ter o vezes. trabalho de adaptar o meu filho no culto. Ele não quer ir. Ele vira pra mim e fala: não, papai, eu não quero ir pro culto kids. Não quero ir pra salinha, né? Como alguns chamam. Aí fica no Que eu culto não lá gosto. jogando. Aí ele Eu vejo fica no vários. culto com os adultos Eu jogando. Eu no fico celular. olhando com vontade de tacar uma pedra no celular. Assim. Deixa Deus te usar. Mas eu ensino a minha equipe sobre isso. Eu falo, irmãos, nós somos responsáveis por isso. Se você passa no culto dos adultos e você vê uma criança assim, você Joga precisa ir lá. Você precisa ir lá Legal. e falar com esse pai. Intervir. Olha como Sim. isso é importante. A gente acabou entrando nesse assunto aqui, mas Sim, eu creio sim. que isso é de Deus. Porque talvez muitos pais que estão aqui ouvindo, muitas pessoas, eles passam por isso. E se não passam, se não é o seu filho, você conhece alguém lá na igreja que passa por isso, tenho certeza. Inclusive, essa é uma das reclamações. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e pelo menos umas 3 pessoas falaram: meu maior desafio. Qual é o seu maior desafio no Ministério Infantil? Sabe qual é um dos maiores? Os pais não mandam mais as crianças pro Ministério Infantil e deixam no culto assistindo o celular. Olha Brincando, só. jogando no celular. Isso é muito comum. E aí, uma vez, eu tava no culto kids, mas eu precisei entrar no templo do culto dos adultos em algum momento pra alguma coisa. E quando eu entrei, eu vi um menino de 4 anos jogando no celular do lado da mãe. Quando eu vi, meu coração doeu muito. Eu me abaixei e falei assim: oi, vamos pro Kids, Davi. Falei: vamos, Davi, vai ser tão bom você lá com a gente. Você vai aprender a palavra de Deus, Deus vai falar no seu coração, você vai louvar, você vai brincar com seus amigos também, aprendendo juntos. A palavra de Deus vai ser uma bênção. Vamos lá. E falei, e aí ele: não quero. E aí a mãe: não, ele não tá a fim de ir hoje, não tá querendo muito ir, não. Aí eu deixei ele aqui. Eu virei pra ela, olhei no fundo do olhar, eu falei assim: lá é o lugar dele. Lá ele vai aprender a palavra de Deus. Aqui jogando, ele não vai aprender. Levantei e saí. Na outra semana, a mãe dele me mandou uma mensagem no WhatsApp: pastora, muito obrigada, porque você falou aquilo. Tocou muito no meu coração. Eu vou pagar o preço e vou adaptar meu filho no culto kids. Hoje ele tem 6 anos. Ele não perde nenhum culto kids. Oh, que benção. Ama. É uma bênção. Ele é uma bênção. É responsabilidade do pai, né? E a mãe serve no culto kids hoje. Ela faz Olha parte só. da nossa equipe. E eu falei: glória a Deus. Mas muito... Porque eles Mas essa eles coragem estão que falhando. falta, né, E não do é da enfrentamento, você acha que vai... Porque a gente fica pensando: nossa, que absurdo. Nossa, olha, dando celular. Mas a gente não vai lá e ajuda. Isso é que é o julgar errado, né? Então a gente precisa ir lá e ajudar. Porque os pais não estão vendo. Então muitas vezes eu falo... Aí às vezes os pais falam: ah, ele não quer ir, olha, de jeito nenhum. Eu falei: tira o celular. Fala pra ele assim, ó: ok, você não quer ir pro culto? Você vai ficar do meu lado, sem celular. Eu duvido se ele vai querer ficar mais um pouco. Porque ele tá viciado. Tá viciado. É uma questão de... É neurológico até, é fisiológico, é uma dependência que ele tem ali. Então, isso, ele precisa daquilo ali. Então, se você tira, facilita muito. Então, a gente precisa também ter essa ação, né? Sim. De ir até os pais para ajudar. De falar como igreja, de nos importarmos. E até de púlpito. Graças a Deus, nosso pastor também fala de púlpito sobre isso. Pai, você tá sendo modelo. É normal? Você gostaria que o seu filho adolescente estivesse mexendo no celular durante todo o culto? Quando você vê um adolescente, você já não fica mais indignado? Pô, adolescente. E por que com criança a gente não fica indignado? Sim. Deveria ter a mesma indignação. Porque é agora que a gente está ensinando. Sim. É agora de criança, né, que tá dando modelo, exemplo. A minha preocupação em relação à rede social e toda essa questão de conteúdo que eu estava falando é isso, né? Porque você vê do lado do diabo mesmo. Do lado Das de lá. trevas. Amenizar, mas do não lado dá, de né? lá tá funcionando. Ou seja, você vê pacotes, como você falou, muito bonitos. Você vê muito conteúdo lúdico, mas que traz muita ideologia, tanta coisa está sendo pregada, as agendas sendo pregadas, comportamentos, valores, tanta coisa. É assustador você deixar uma criança, mesmo em conteúdos que você achava então que ia ser algo para criança,
você vai ver no fundo ali, sempre tem uma agenda sendo contada, né? Ou seja, do lado de lá, tudo. Essa jornada tá muito... Esse discipulado, chamamos de jornada, mas esse discipulado, acompanhar, esse verdade. discipulado tá sendo feito 9 horas online dia, de segunda a segunda, porque agora nem de segunda a sexta, porque você falou que domingo os pais estão deixando também o celular no culto, então seja de segunda a segunda. E aí eu quero te perguntar isso, como é que a gente pode usar, como é que você vê isso, o que você talvez já está pensando ou já está fazendo, nesse sentido de, poxa, as ferramentas estão aí, as crianças estão, os pais estão colocando eles nessas telas. Mínimo que seja, é aquilo aproveitar, 20 minutos então, você é um super pai que não deixa 9 horas, mas você deixa 20, é o 20 que a gente vai aproveitar. Isso. O que você acha que deve ser feito para poder ajudar os pais nesse discipulado via essas ferramentas, né? Eu creio que, em primeiro lugar, é essa questão do desmame das telas. Porque não importa se o conteúdo é muito bom, é Bíblia o dia inteiro, 9 horas, faz mal. Sim. Criança tem, gente. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta. Crianças até 2 anos, 0 de telas. Faz mal. Não é saudável. Isso atrapalha o desenvolvimento das crianças. Muitas crianças com atraso de fala, atraso no desenvolvimento, por causa das telas. Ok? E Primeiro tela, ponto. inclusive TV, né? Tela, TV, celular, tablet. Quantos pais já com carrinho de bebê colocam aquele, inclusive Um braço, né? um braço assim, né, pra colocar a tela assim. Quantas crianças pequenininhas com tablet na mão, assim, andando pra lá e pra cá. Isso já é ruim. Então, o excesso de telas. E o que é excesso? Porque nenhum pai, gente, dificilmente eu acho um pai que assume e fala: meu filho fica muito tempo nas telas. Eu nunca encontro isso. Aí eu já desenvolvi uma pergunta. É mesmo? Qual é o tempo exato? Você cronometra quanto tempo ele fica? Não. É mais ou menos. Começa a contar. Você vai se assustar. Vai se assustar. Então, de 3 anos, de 2 anos a 5 anos, o indicado é 1 hora por dia, no máximo. Somado todas as telas. De 6 a 12 anos, 2 horas por dia. Esse é o indicado. Então, em primeiro lugar, você precisa ter essa consciência de tempo. E aí, fazer esse desmame. E aí, ter esse controle. Olha, agora é esse tempo, isso aqui é importante. E aí, a gente precisa ter até a autoridade dos pais nesse momento. Eu creio que onde que o líder de crianças ele entra nisso aí? Nessa conscientização dos pais. Porque muitos pais não estão errando, que a Bíblia diz. Peca, né, erra por falta de conhecimento. Ele não sabe, ele acha que tá bonitinho o filho dele de 2 anos, sabendo mexer em todos os aplicativos. Olha que lindo, que esperto. Nossa, esse menino vai ser muito inteligente. Gente, olha como ele já dança no TikTok. Vocês sabem melhor do que eu. O celular foi feito pra realmente burro saber usar. É porque ele é tão simples de forma que qualquer um saiba usar. Então não é nada demais uma criança de 2 anos saber mexer. Ele foi feito pra isso. Eles sabem demais. Né? E eles vão saber, em qualquer idade, se você der, vai aprender. Isso não é admirável, isso é preocupante. Então, em primeiro lugar, senta e alinha o tempo. Uma mãe uma vez me procurou, filho de 12 anos. Ela desesperada: pastora, meu filho não dorme. Ele passa a noite jogando. Nossa. Eu não sei o que eu faço. Eu falei: você não sabe o que faz? Você vai chamar ele. Tá tão fácil. A partir de agora, você vai dormir. Em primeiro lugar, você vai chamar ele e você vai pedir perdão. Porque foi você que deu essa arma na mão dele. Foi você que errou. Você vai chamar e você vai pedir perdão. Filho, me perdoa, porque eu permiti que você chegasse até isso aqui. Mas a partir de hoje, eu te peço perdão. E eu vou ter uma atitude porque eu te amo. Você corta o Wi-Fi da sua casa. Você joga longe esse computador dele. Você vai ter que ter uma ação prática diante disso. Então, muitos pais vão precisar ter essa ação prática. E aí, é claro, você vai entrar... Agorinha você falou sobre isso. Você vai preencher esse tempo de forma intencional. Talvez no início, nesse desmame, vai ser mais dificultoso, vai dar mais trabalho. Mas daqui a pouco ele vai aprender a brincar sozinho, a desenvolver o ócio criativo, que é uma bênção. E que os pais acham que a criança virar e falar: tô com tédio. Gente, isso é uma bênção. O tédio é ótimo para criar. Vocês sabem disso, né? Trabalham muito com isso. O tédio, ele é ótimo para ter criatividade. Que bom que você tá com tédio. Vai inventar uma coisa rapidinho. Isso é importante para a criança. E quantas coisas as nossas crianças não têm perdido. Aí eu não vou falar nem só do que tem recebido de ruim. Por quê? Tem o conteúdo ruim. Mas e o que ela perde do mundo real quando ela está lá? Quantas crianças perdem tempo de mesa, de relacionamento, porque tá lá durante o almoço? Em vez de ter tempo de conversa, de olhar olho no olho, de contar uma história, de saber... Ontem mesmo, eu tava jantando com meu filho e eu contando a história de quando eu era criança, de que eu tinha uma lagarta. E eu contando pra ele, e ele assim, fascinado na história e tudo. Mãe, conta uma história de quando você era criança. Adoro ouvir as histórias. Hoje, infelizmente, perdeu isso.
Então, o que nossos filhos não só estão ganhando de ruim, mas o que eles estão perdendo da vida? O que eles estão perdendo de ver a vida acontecendo, né? De crescer. Sabe mais da vida do influenciador digital do que da vida do pai, próprio né? pai. Exatamente. Infelizmente. Então, em primeiro lugar, tempo de tela. Você precisa consertar isso. Agora, nesse tempo, ok. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu filho, eu comecei, antes eram 1 hora por semana. 1 hora por dia, né? 1 hora por dia de telas. Então, eu colocava na TV, nada de celular, porque eu não quero que ele tenha autonomia para ele escolher e passar o que ele quer assistir. Não, é na TV, eu coloco o controle. Ele tem 5 anos. Eu escolho o que ele vai assistir. Não tem, eu vou assistir o que eu quero. E aí a gente acaba gerando síndrome do pensamento acelerado. A criança não termina de assistir nenhum desenho. Não, esse é chato, passa pro outro, esse é chato. E aí você nem ensina a criança a ter constância. Então, primeiro passo. Peraí, eu tenho domínio aqui, né? Eu escolho. A gente era criança, não tinha isso, né? Tinha que assistir o Sábado Animado. Era a opção que tinha. Era o que tinha, era Cavalo de Fogo. Era tudo a mesma coisa. E aí, você coloca o tempo com intencionalidade. O que você vai assistir naquele tempo? E aí, eu e meu esposo estávamos lá, e aí uma amiga minha falou, Wilzy, eu tirei as telas durante a semana da minha filha. Ela assistia 1 hora por dia, eu tirei, tá só o final de semana. E me inspirou. Eu falei, vou fazer isso também. Tirei ainda mais. Quando eu cheguei, falei pro meu marido falou assim, ué, é girrar aqui, é? Agora virou aqui um negócio, uma lei absurda. Aí eu falei, não, amor, eu creio que isso vai ser um best. Ele entrou comigo, graças a Deus, né? Não, amém, vamos lá. E a gente tirou as telas durante a semana. E o meu filho só assiste sábado e domingo. E domingo a gente tá na igreja, então acaba assistindo só sábado. Quase nunca sobra tempo no domingo. E ele só assiste 1 hora na semana. E aí, o que a gente vai assistir? Vai ser intencional. Então, Superbook, existem vários desenhos hoje na internet, graças a Deus, né? Existe muito conteúdo, 3 palavrinhas, né? Que vocês estão agora com a parceria, inclusive. Turma do Cristãozinho. Midinho. Existe muito conteúdo bom que vai ensinar a Bíblia, vai ensinar a palavra, vai ensinar princípios bons. Vai assistir uma outra coisa? A gente não precisa também criar uns filhos. Não, você não vai assistir Patrulha Canina, não vai assistir. Eu sento com meu filho pra assistir Patrulha Canina, aí eu sento do lado. Filho, aí eu tô vendo, você tem alguma coisa errada? Filho, o que você achou disso? Aí o meu filho esses dias virou pra mim e falou assim, mamãe, quem criou Superbook, eu acho que ele é crente. Eu falei assim, eu também acho, filho. Aí ele falou, agora eu acho que quem criou Patrulha Canina não é. Eu falei, não, filho. Ele falou, não, porque tem a Patrulha Canina Halloween. Então não é. Aí no outro dia, sabe que meu filho perguntou pra mim, mamãe, quem fez a nossa televisão era crente? Eu falei assim, por quê, filho? Acho que não. Ele falou, não, porque na nossa televisão só passa coisa de Jesus. Eu vi um meme esse dia que achei muito engraçado. Como você consegue identificar o filho de um crente, né? Eu adorei isso. Era o meu filho. Gente, eu tenho certeza. Era uma múmia andando. É aquele da Turma da Mônica, aquele lá. É tipo uma múmia da Turma da Mônica lá. Você viu isso, não? Não. Aí cara, essa múmia era uma festa infantil. Halloween, tipo um Halloween, né? Halloween. Aí a mãe, filho... Quem é aquele personagem? Ele, Lázaro? Gente, claramente podia ter sido meu filho. Poderia ter sido meu filho, porque ele realmente identificaria assim, tipo, quem fez minha televisão é crente, que só passa coisa de Jesus. Maravilhoso. Então a gente precisa realmente ser intencional nesse tempo. Tem aplicativos, né, da Bíblia também, jogos cristãos. É esse tempo que você vai usar? Aquele Version Kids, não tem? Da Bíblia? Isso, é muito legal. Então, agora, se vai usar, tem 1 hora, filho, você vai, seja intencional, né? Usa pra agregar, pra acrescentar na vida das crianças. Agora, eu vejo um desafio, né? Porque, vamos lá, a gente tá falando de um monte de coisa que é um aprendizado que a gente ganhou ao longo do tempo e pesquisando e ajudando também outras pessoas, né? Muitas vezes que se encontravam nessa situação, né? E eu acho que existe, na sua opinião, uma eu vou chamar de responsabilidade, mas acho que responsabilidade talvez seja pesado, né? Mas da igreja de ajudar os pais em relação a isso. É a mesma pergunta que eu ia fazer. Olha! Mas hoje, isso. Você acha que a pergunta que eu ia fazer é: você acha que a igreja ela deveria orientar? Porque você prega no domingo, gera uma consciência, meu Deus, eu preciso disso. Só que na segunda-feira ele tá perdido, o pastor, o pai tá perdido. Até então, o novo convertido, por exemplo, não sabe nem pra ele. Quanto mais pra ensinar o filho. Por exemplo, a gente tem uma missão lá na X-Mission, isso que eu ia citar, que é isso, olha, uma missão lá pro Kid. Olha, explica o que é X-Mission, né, pra quem tá na... Vamos entrar no momento X-Mission. A gente tem aqui, pastor, um momento que a gente chama de momento X-Mission. Que legal. Explica pra... Vamos lá. O X-Mission é missão de multiplicação. X de multiplicação, missão de multiplicação.
E são o quê? São estratégias que a InChurch entrega para sua igreja para poder te ajudar a atrair, cuidar e capacitar pessoas, né? E, no caso, crianças também, porque a gente faz isso com os ministérios. Porque criança é pessoa. Sim, claro. Maravilhoso, olha, bota isso aí como... Pessoas, crianças... Adultos. Mas no caso é com os ministérios. Então vai estar kids, vai estar jovens, adolescentes, etc. Ensino, louvor, vai ter vários ministérios. Então a gente entrega ali missões, que a gente chama, são estratégias, né? E tem uma das missões lá na parte do infantil, que é isso, né? Tem duas ali que eu lembrei rápido aqui do Kids, que é isso para o líder ou a equipe ali do Kids fazer uma curadoria de conteúdo para colocar legal. no aplicativo para você auxiliar o pai. Olha, aplicativo filho, da igreja. E isso é incrível, porque esses dias atrás teve um irmão da igreja, eu apresentei o 3 palavrinhas para ela, falou, não conhecia, mas conhecia a Galinha Pintadinha. E eu falei, eu não acredito que você não conhece. E realmente... Isso, olha que ferramenta legal. E os pais realmente carecem disso. Às vezes eles querem, mas não sabem, né? Não sabem que existe. Sim. E tem um outro agravante, né? Só comentar que tem um outro agravante que é... Você bota às vezes... Tudo bem, eu conheço 3 palavrinhas. Eu boto no YouTube 3 palavrinhas. E aí você pisca. Quando você pisca, tá o Pablo Vittar cantando pra sua filha. Sangue do cordeiro, é verdade. Porque ele vai no algoritmo ali, Ele né? vai embora, Sem né? contar as propagandas que passa e às vezes você... Isso. Também, né? Você não controla, você não sabe que tipo de propaganda. Eu lembro da minha filha cantando a propaganda da Shopee do nada. Quando você veio isso? Aí foi que eu falei, cara, acho que eu tenho que pegar outro conteúdo aqui. E olha que a gente coloca. É igual você lá. Não, você vai assistir isso aqui. Mas mesmo assim, aparecem essas coisas lá. Provavelmente. Bom, tem essa e tem... E que é justamente isso, né? Com uma curadoria de conteúdo, onde a igreja está chancelando, ou seja, ela verificou esse conteúdo, você está ajudando, na verdade, a criança, mas você está auxiliando o pai com o instrumento. E aí o pai, eu até brinco, falo, olha, com minha filha é o seguinte, ó, filha, só no aplicativo da igreja. Se você passar para outro, você está de castigo. Simples assim. Porque eu sei que ali tá um conteúdo protegido, ou seja, é a igreja, então, protegendo ali a família, que legal. né? Um lugar seguro para a criança. Exato. O outro lá, que eu acho que é onde entra também nessa parte de ferramenta, é uma missão lá que a gente fala sobre um plano de leitura anual, então vários planos de leitura, para que o pai faça ali um devocional, ou antes de dormir, no meu caso, né, antes de dormir ali eu vou lá e faço com ela orientando o pai. Às vezes ele nem vai falar que está lendo alguma coisa que é um plano de leitura que está no aplicativo da igreja, mas é ele, filho, vamos aqui, eu vou te ensinar hoje sobre tal coisa. Ou seja, você está orientando a paternidade, o sacerdócio, ou seja, você está dando uma ferramenta para o pai, que o filho vai olhar para o pai, caramba, ele me ensinou essa base aqui, né? E é interessante, porque eu lembro dessa estratégia, né? A gente vendo ali uma igreja que estava colocando isso em prática, a gente pegou essa ideia e compartilhou ali. Mas é interessante porque a gente vê uma dificuldade quando a gente fala das famílias que chegam, de pais que não sabem nem como começar a conversa com os filhos mais. Sim, é isso. Porque ele chega na escola, como é que foi na escola, filho? Foi tudo bem. E acabou. Acabou, não tem conversa. E aí não... Então, quer dizer, a igreja ela pode ser intencional a ponto de criar até um quebra-gelo. Para quê? Para reeducar a família a se comunicar. A gente dá essa ferramenta para os pais. Então, todas as semanas eles recebem um roteiro de culto em família e um roteiro de TSD, que a gente chama de TSD, que é o tempo a sós com Deus, para a própria criança ter. Ou seja, o que fazer na semana. Exatamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. E um dia de culto em família, onde a família toda vai reunir. A gente coloca o mesmo conteúdo de domingo. Porque assim o pai reforça aquilo que a criança foi ministrada no domingo. A gente coloca de uma forma diferente a linguagem, né? Mais simples também. E aplicando com brincadeiras para a família, com um momento em família. Porque isso é muito importante. Muito precioso. Olha, acho que esse é um dos hábitos que eu e meu esposo mantemos com o nosso filho, assim, que dá mais frutos. Todos os dias, a gente não tem um dia que a gente não lê a Bíblia juntos. Nós não reunimos para orar juntos, ler a Bíblia. E ontem, como foi precioso, né? Tá fresco isso no meu coração, porque me emocionou muito, assim. Nós começamos a ler Tito ontem. A gente lê vários livros da Bíblia, nós já lemos vários junto com ele. E aí, peguei a Bíblia e fui ler com ele. E li Tito e falando sobre as orientações de como o bispo tinha que ser, né? E eu atualizando para ele o pastor, né? Falei, filho, ó como o pastor deve ser. O pastor deve ser irrepreensível, homem de uma mulher só. E aí eu fui e falei, sabe? E ele perguntou, o que é repreensível?
E eu falei, irrepreensível é que ninguém repreende, ele não precisa de repreensão. Ele faz tudo certo, então ele não precisa ser corrigido. Aí ele virou pra mim e falou, eu conheço uma pessoa irrepreensível. Aí eu falei, você conhece? E eu pensei, ele vai falar, Jesus, né? Porque ele tem mania disso, né? Jesus e tal, fala sempre Jesus. Eu falei, mesmo, filho? Ele, sim, você, mamãe. Uau, que testemunho. Gente, nossa, eu comecei a chorar na hora. Porque, primeiro, o peso da responsabilidade, né? E eu falei, filho, não, a mamãe erra. Mas sempre que eu acerto... Mas sempre que eu acerto é porque Jesus, a graça de Deus estava na minha vida, filho. Agora eu vou te falar, você também, filho, está se tornando irrepreensível. O Senhor está trabalhando na sua vida. Você será esse menino irrepreensível. E agora, olha que precioso, né? Esse tempo de ouvir isso, né? E que precioso esse momento juntos pra gente estar discipulando, sendo modelo. E, gente, isso é precioso demais. Sim. E a gente pode, como igreja, dar ferramentas pros pais. Porque hoje, às vezes eu como pastora, tenho facilidade em abrir a Bíblia e interpretar os textos da Bíblia. Muitos outros irmãos, eles não conseguem interpretar nem pra eles. Não, que se o filho pergunta o que é irrepreensível, ele, boa pergunta, né? Não sei o que é. E se o filho pergunta, eu estava lendo com ele antes Provérbios, e aí ele perguntou o que é mulher imoral? E aí ele, como assim, mamãe, o que é mulher imoral? E aí, pra explicar, e como que fala? Então, muitos pais não sabem como fazer isso. Então, quando a gente oferece pra ele uma ferramenta, né, meio que mastigado ali, facilitado pro pai, até estimula ele a falar, pô, opa, eu consigo, né? Eu posso fazer isso aqui, eu posso ter esse tempo com meu filho. Porque ninguém melhor pra discipular os seus filhos do que você. É o pai. Olha, existem muitas funções nossas, existem muitos papéis nossos que podem ser facilmente substituídos por outras pessoas. Mas ninguém pode substituir o nosso papel de pai e mãe. Ninguém. Esse lugar é nosso. Então, se nós como igreja podemos dar ferramentas para os pais, e eu creio que esse é um papel importantíssimo do Ministério Infantil. Eu percebo, às vezes, parece que o Ministério Infantil está em competição, em guerra com os pais. Né? Parece, porque os pais não valorizam o Ministério Infantil. E por outro lado, parece que os pais estão nem aí, né, pro Ministério Infantil. Às vezes acontece um pouco disso. E eu falo, peraí, gente, nós estamos do mesmo lado. A gente está no mesmo time. O Ministério Infantil precisa, sim, falar para os pais, nós estamos aqui, estamos dando ferramentas para vocês, nós estamos aqui dando apoio para vocês. Sim. Então, se a gente, não vou falar só se a gente pode, né? Nós precisamos fazer isso para caminhar junto e crescer. Esse trabalho também, você falou isso aí, me fez lembrar até da escola da minha filha, que a gente tem um trabalho bem intencional com a família, né? E aí eles envolvem o tempo todo o pai naquele momento, né? Então tem ali o Dia das Crianças e tal, ó, vai ter uma dança que é o pai. Primeiro que a gente, quando é Dia dos Pais, a gente nem deixa a mãe ir, né? Então é o pai. O pai é o pai, pronto, acabou, é ele que vai estar aqui. E aí o momento da dança, vai lá, dança, é um momento que o pai não pode faltar de jeito nenhum, né? E eu vejo também isso, vocês têm alguma coisa de trabalho com a família? Porque eu acho que falta, eu até perguntar para você sobre o momento ali do culto, se você também, vocês orientam que seja o pai também a falar muita coisa, porque às vezes o pai fala, manda para a esposa, né? O momento do culto, vai lá, as crianças, você que está cuidando. Mas a orientação da paternidade, do pai, do sacerdote, né? Vocês criam também alguma coisa relacionada a isso? Tem alguma intencionalidade também, não? Sem contar, né, no Dia dos Pais, eu creio que de uma forma geral, né, com o Ministério da Família também, nós temos cursos da igreja que reforçam a importância. Eu tenho um Pais para Toda a Vida, que reforça muito a importância dessa paternidade. E a gente tem um outro momento que às vezes ele pode parecer algo simples, mas é muito poderoso e eu levanto essa bandeira, que é o culto de celebração em família. Nós temos na nossa igreja pelo menos 4 vezes no ano culto que nós chamamos de celebração em família, que é um culto da igreja onde os pais estão junto com seus filhos. Nesse dia não tem o Ministério Infantil funcionando. São as crianças junto com os pais. E nesse dia, a nossa intenção é de reforçar essa responsabilidade do pai. Legal. De falar assim, olha só, você é responsável pela sua casa. Hoje é o dia que o seu filho vai olhar para você e te imitar. Como que você adora? Como que você presta atenção na palavra? Como que você oferta? Como que é o seu coração? Como que você cultua? Porque a gente traz para os pais também essa responsabilidade. Existe um teólogo que teve uma frase, me esqueci o nome dele agora, mas uma frase que me marcou muito. Ele dizia assim, infelizmente, nós vivemos num tempo onde o único ponto de encontro entre as gerações na igreja é o estacionamento. E isso é perigoso. Sim. Na Bíblia a gente encontra tantos momentos onde os que mamavam, as crianças de peito, os idosos e todos os jovens adultos estavam juntos.
Então, a gente precisa ter momentos, sim, que a igreja toda está junto, que as crianças estão junto com os pais, que eles aprendem, que eles cultuam junto. Então, eu creio que isso também é importante, traz esse senso de responsabilidade para os pais. A gente também nós acabamos de ter agora um encontro de família. Foi um retiro de família, onde foi a família toda. Não foi só os casais. Normalmente é muito comum ter um encontro de casais, né? E a gente fez pela primeira vez na nossa igreja um encontro de família. Onde a família foi toda junto. E a gente teve momentos específicos. Inclusive, a gente teve um momento onde a gente deu uma cesta de piquenique, com uma toalha de piquenique, para cada família. E a gente falou, agora vocês vão ter um tempo em família. Muitas famílias... Eu me emocionei de ver as famílias no campo, assim... Com a toalha no chão, com a cesta de piquenique. E a gente fez um jogo de família, com perguntas bíblicas que eles iam jogando para ter um tempo em família. E eu falei, gente, quantos pais não entendem que eles precisam ter esse tempo? Quantos nunca fizeram isso aqui na vida? Né? E eu fiquei vendo aquilo. Então, eu creio que a gente pode sim promover esses eventos, promover esses momentos onde a gente vai trazer o pai e a mãe, né, para entender, opa, peraí, meu lugar aqui, é minha função, eu preciso tomar esse lugar, né? Eu ia comentar que eu acho maravilhoso isso. Agora, tem que existir um alinhamento, né? Uma parceria, aproveitando que a gente está falando de X-Mission aqui, entre os ministérios e departamentos. Né? Você vê, a gente está falando de Ministério Infantil, agora você já está falando de Ministério da Família, falando de culto, falando da palavra que o pastor José, como pastor presidente, também traz. A gente falou da integração entre as gerações, não está só no estacionamento. Sim. Exato. Então tem que existir um alinhamento da liderança, né, na igreja, para que isso aconteça e flua, né? Porque senão o que a gente tem, como a gente falou já aqui, né? Você tem cada um indo para um lado ou fazendo uma coisa diferente, né? E aí, reforçando aqui na X-Mission, a gente tem uma missão que é missão de sincronização, que a gente chama, foi o nome que a gente deu, que é justamente o momento de alinhar os departamentos e ministérios numa direção. Que projeto é esse que a gente tem como igreja, né? Então é uma coisa maior que orienta de alguma forma todas as frentes, né, de trabalho da igreja, né? Toda a maneira como os ministérios de alguma forma se organizam e se complementam, porque o que eu vejo é isso, é uma grande complementariedade do trabalho que está sendo feito. Quer dizer, não adianta eu trabalhar só com a criança se os pais não estão sendo trabalhados também, então eu vou precisar influenciar nos pais, mas se eu estou trabalhando com os pais, eu vou influenciar na educação da criança, quer dizer, o tempo inteiro a gente está falando virou uma missão de cada um, né? Tô lembrando aqui, eu sei do Ministério de Empresários lá, né? Empreendedores. De atitude. Empreendedores de atitude não sei se está com o Bruno ainda. Tá com sim, o Bruno. Mas, por exemplo, ele sabendo de todo o projeto intencional do Kids, é um momento até ali de falar com o pai, de conectar com algo do Kids também, né? Eu acho que é algo que a gente, quando a gente alinha o projeto da igreja em torno essa sincronia, né, entre os departamentos, você consegue isso, você consegue passear. Você falou do culto, ou seja, o culto está servindo ali os objetivos do Kids, né? O empreendedor está com conexão com o pai. O que ele pode entregar ali também para o pai de algo intencional para fazer com o filho, né? Eu acho que é a forma que a gente consegue unir a igreja dentro do propósito. Né? Exatamente. Não competição, né? Não ter uma competição. Infelizmente, a gente percebe em algumas igrejas a competição. Falando do Kids, por exemplo, às vezes existe uma competição do Ministério Infantil com o Ministério de Adolescentes. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu lido diretamente com vários líderes de crianças do Brasil todo. E eu vejo muito isso, às vezes, né? Olha, o Ministério de Adolescentes competindo com o Ministério Infantil. Eu falo, gente, como assim? Como tá competindo se é o mesmo... Se a criança está em idades diferentes? Peraí, ela cresceu, ela tem 13, agora ela precisa ir para os adolescentes. E se não há essa integração... Todo o seu trabalho que você fez, né, ali no Ministério Infantil vai por água abaixo depois na adolescência. A gente trabalha com algo muito bacana no nosso ministério, que é o envio. A gente chama do envio do Sub-13. Sub-13 é a galera de 11 e 12 anos, do Kids ainda, né, mas que tá indo para os adolescentes. E a gente já tem um trabalho de conexão com o Ministério de Adolescentes, de forma que a criança, ela completou 13 anos, fez 13 anos. A gente tem um dia especial, 2 vezes no ano, a gente chama o culto de envio. E aí a gente convida todos os pais, toda a família e essas crianças para estarem nesse culto especial. Que nesse culto a gente ora por eles, a gente abençoa eles, fala, olha, esse é um novo tempo na sua vida. O seu tempo no Kids. Um novo momento, exatamente, seu tempo no Kids agora
terminou, agora você vai viver uma nova fase. E aí a pastora de adolescentes, a galera toda de adolescentes estão lá nesse dia, e aí eles recebem essas crianças, já pega o contato de todo mundo para mandar para células de adolescentes, pro culto. Eles recebem e a gente presenteia eles com a despedida do Kids, eles já recebem um presente recebendo eles no Ministério de Adolescentes. E então a gente tá conectado. Eu precisei sentar, né, com a líder de adolescentes pra gente conversar, pra gente planejar. E isso é importante, senão a gente vai ter rupturas. E existem algumas pesquisas, George Barna mesmo fala de algumas pesquisas assim, de que a igreja, onde ela mais perde pessoas são nas fases de troca, de mudanças, né, na vida. Quando casa, quando da infância para adolescência. Então, essas mudanças de fase são, infelizmente, jovem adulto, quando tem filhos. Então, nessas fases, são fases onde a igreja mais perde pessoas. Então, nós precisamos ser muito intencionais e ter muito cuidado nessas mudanças de fase, né? Pra gente não perder ninguém. Você vê o uso da tecnologia nisso também, né? A gente estava conversando antes de começar sobre a questão lá do módulo Kids, da InChurch, está integrado com a parte da membresia, que você consegue entender ali, na verdade, o comportamento da família. Como é que você vê o uso também da tecnologia nesse bem cuidar, a gente já usa. Né? É uma das coisas que a gente e algo que é super positivo. A gente já tendo já no cadastro, né, todas as crianças que já completaram 13 anos, quando você tem cadastrado, quando você já tem a tecnologia a seu favor, já tem o cadastro de todas essas crianças. Isso não é manual, né? Isso é automático. Então, você já tem o cadastro de todos os que fizeram 13 anos, você já manda automaticamente uma mensagem para todos os pais daquelas crianças que fizeram 13 anos até tal dia. Então, você tem um contato direto delas ali. E uma das ferramentas, né, que a gente já pode usar aí nisso. Então, esse contato é muito mais fácil. A gente já tem o contato dessa criança com nome, telefone e tal. Se a criança sumiu, né, parou de vir na igreja, a gente tem lá, a última vez que ela veio na igreja foi em tal dia, porque a gente tem a frequência. Então, tudo isso soma muito. É a tecnologia sendo usada a favor, né, da igreja. A gente precisa usar isso, que é uma ferramenta incrível, maravilhosa. Bom, acho que está chegando o tempo aqui, né? Infelizmente. Mas eu queria que você deixasse... Né, aqui a gente falou então da consciência ali de um chamado, a importância de fato do Ministério Infantil. Acho que quem está assistindo, acho que gerou essa consciência, está pensando em como começar a gerar alguns pequenos resultados para mostrar também para o pastor nesse desafio. Sim. Mas para quem gerou consciência e qual o primeiro passo que você acha que a pessoa, ou os 5 primeiros passos importantes para começar, né? E eu dou exemplo aqui até quando o Pedro começou falando, você não começou grande. Eu lembrei da pastora Elane, que também é da IBA lá de Alphaville, mas que começou lá, né? A construção ali da reforma toda da IBA lá de Alphaville, mas ela já começou com uma intencionalidade enorme na parte do infantil, né? Priorizando e etc. Então, assim, quem amanhã vai falar, cara, preciso começar alguma coisa, depois que eu assistir esse podcast. O que são os primeiros 5 pontos, ou 4, 3, que você quiser, que essa pessoa deveria executar amanhã? Se alguém que ainda não está no Kids, né, ainda não está no seu ministério infantil, em primeiro lugar, o ministério começa na nossa casa. Então, comece com seus filhos, em primeiro lugar. Começa praticando ali. Em segundo lugar, já procure o ministério infantil da sua igreja e já se disponibilize. Já fale, olha, pode contar comigo. Porque eu quero ser uma bênção na vida dos meus filhos e nos filhos também na vida dos filhos de outras pessoas. Sabe por quê? Já pegando o gancho disso aqui. Porque muitas vezes eu nunca encontrei um pai que falasse assim, não, eu prefiro que o meu filho fique na salinha lá assistindo TV, assistindo o desenho da Disney, do que num culto, orando, recebendo a palavra de Deus. Eu prefiro. Nunca escutei isso de um pai. Sempre o pai fala, não, eu prefiro que meu filho seja ministrado com a palavra de Deus. Eu prefiro que ele seja pastoreado, não é mesmo? Nenhum crente em sã consciência prefere um filme da Disney do que isso. Mas, como essas crianças ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, essas crianças não vão ser pastoreadas por osmose. Os anjos não vão descer e vão ministrar a palavra para elas. Nós, como igreja, precisamos nos levantar e entender que a missão é de todos. O ir de pregar o evangelho a toda criatura é para todos nós. Então, se toda a igreja entender isso e se levantar e falar assim, opa, conta comigo, eu tô aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a minha parte aqui, eu creio que você já vai ter uma grande ação. Em terceiro lugar, se capacite para isso.
né? Não adianta a gente pensar que, eu aprendi assim, 1900 bolinha e vou fazer assim. Na minha época era assim. Ou, sempre foi assim. Ou, eu já tenho filho, já sei. Já sou professor, já sei. Não, a gente sempre pode aprender. A gente sempre precisa aprender a linguagem da criança, a forma de ministrar para elas, o que é atrativo para elas. Então, se capacite para isso, né? Aprenda, faça o possível. Mas um mundo tão dinâmico quanto está hoje, né? Porque a informação, ela vem... E aí eu lembrei agora de uma conversa que a gente falou no Madalena aqui, ele está com uma palestra muito legal falando sobre as transições geracionais. E a partir desse século, o que demorava antes, nem lembro agora quantos anos, 50 anos para mudar uma geração, 60 anos para mudar uma geração, agora o negócio está acontecendo em 10 anos. Olha 5 isso. anos. Agora já veio, né? Geração era X, Y, Z, Alfa, aí já veio agora a geração, como é que é? Eu já até esqueci, é tanta geração, porque só nesse ano, só agora, a partir de 2020, agora já tem a geração C, que é a geração Covid, já estão falando de uma nova geração pós-Covid. É sério, cara. Tratando, então, a quantidade. E aí, cada geração com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, características, etc. Então, se a gente não se capacita, se a gente não estuda, se a gente não busca informação, não busca conhecimento, cara, esquece, a gente não vai ser eficiente, a gente não vai. A gente até pode ser intencional, mas a gente vai ser intencional muitas vezes de maneira ineficiente. Né? Exatamente. Intencional enfim, no ruim, né? Não fazendo direito. Né? Exato. E aí eu queria só abrir aqui um parênteses antes de você terminar, pastora, mas só lembrar que você tem um curso também, que é para o Ministério Infantil. Para essa capacitação. Pois vai você lançar puder... um livro também, eu pergunto no final, né? Isso, logo. Como é que acessa o Aproveita, curso? fala do curso, fala Nas do minhas livro, redes sociais, o pessoal já vai poder acessar lá pelas minhas redes sociais, vai ter o link na minha bio. @PRA Wilze Adorno. Pastora Wilze Adorno. Tá entrando aí o link, vai aparecer pra você. Vai ser fácil você ler. Como é que se escreve o Wilze? O Wilze é único. WILZY. O Wilze Adorno. Vai lá que você vai... Lá tem maiores informações sobre como você vai poder acessar os cursos. Eu tenho um curso, o principal, que é da comunidade Líderes de Crianças Relevantes, onde os líderes são capacitados naquilo que é básico no trato com a criança, na forma de ministrar para as crianças. Então, eu falo sobre características de cada faixa etária. Então, assim, pastora, eu tô perdendo a galera dos pré-adolescentes de 10 a 12 anos, eles estão achando chato. Pois é, eu ministro exatamente como ministrar para essa faixa etária, como que a gente não perde essa faixa etária. Como ministrar para bebês? É possível ministrar para bebês? Sim. Como ministrar de 0 a 2 anos? Tem aulas específicas para essa turma. Como lidar com a indisciplina? Então, tem gente que fala assim, pastor, é uma bagunça, eu não sei ter domínio da turma. Tem um módulo inteiro com mais de 5 aulas sobre como lidar com a indisciplina, como ter domínio de turma. Aí eu falo também sobre o desenvolvimento infantil, falo sobre... O Ministério Começa em Casa, como que a gente pode dar ferramentas para os pais, muito daquilo que a gente falou aqui, ferramentas para os pais, e como que a gente na nossa própria casa também pode cuidar com os nossos filhos. Falo sobre devocional com os filhos, sobre missão, visão, falo também sobre criatividade, muita gente não se considera criativo, né? Então falo sobre isso, e sobre como desenvolver louvor e adoração, como gerar uma atmosfera de unção na nossa igreja, como que ter a presença de Deus ali, como que a gente pode contar mais do que apenas histórias, como que a gente pode trazer o Deus das histórias, né, para o nosso ministério. Sim. Então eu falo muito sobre isso. Essa comunidade realmente tem crescido e alcançado mais de 2.000 alunos hoje, graças a Deus, alunos fora do país também, e tem realmente sido um divisor de águas, como muitos alunos falam, e eu louvo a Deus por isso, porque realmente tem transformado muitas igrejas, muitos ministérios, e eu louvo ao Senhor por isso. E tem um workshop organizando o Ministério Infantil, o pessoal agora no final do ano que está já pensando para o próximo ano. Esse workshop é fundamental, eu falo sobre planejamento, cronograma, a organização da estrutura física também, como que você pode planejar alvos, metas, tudo em relação à organização para começar realmente ter uma organização no seu ministério. E tem também o de células, onde eu falo sobre como que funciona a Célula Kids, como que você começa a Célula Kids, como que multiplica a Célula Kids, todos os princípios para uma Célula Kids, que é também uma bênção. Então, você vai ter todas essas ferramentas e o livro do Culto Kids, que está saindo logo, que é sobre o manual para você, Culto Kids de A a Z, como que você pode fazer o Culto Kids acontecer, implantar o Culto Kids, para ter ele dominicalmente aí na sua igreja paralela ao culto dos adultos, para realmente não ser apenas uma salinha, mas um culto ao Senhor, onde vai marcar a vida das crianças. Não, sensacional, né? Maravilhoso. E eu parei no terceiro, né? Vou fechar, senão o pessoal vai falar, era o 5. Era o capacite, qual o próximo? O terceiro eu falei sobre se capacitar. Eu creio que, em quarto lugar, você ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de outras pessoas.
Se hoje o Senhor abriu os seus olhos, você se coloque nas mãos do Senhor para ser um instrumento de Deus, para abrir os olhos de outras pessoas. Para você, alguém falar assim, não, ministério infantil, Deus me livre. Você falar assim, pois é, como é que essas crianças vão ser tocadas por Deus se não tiver ninguém lá? Para liderar crianças, não precisa ter jeito com crianças. Essa é uma mentira que o diabo tem implantado na nossa geração e a gente precisa romper com isso. Por quê? Você já parou para pensar que o número de pessoas que tem jeito com crianças é infinitamente menor do que o número de crianças que precisam ser pastoreadas? Então o diabo quer exatamente que a gente acredite nisso. Tem que ter jeito com criança. Ele tá adorando essa frase. Mas não existe isso na Bíblia. A gente precisa amar o Senhor. E se a gente ama ele, a gente ama o que ele ama. A gente ama vidas, a gente ama as crianças. E a gente quer fazer ele conhecido por elas. Então a gente precisa disso. Então, compartilhe com outras pessoas sobre isso. Se o Senhor já abriu seus olhos, se você já entendeu a importância, compartilhe, sabe? Essa visão mesmo de que o culto pode ser um culto ao Senhor, que as crianças podem ouvir a palavra de Deus, elas podem ser tocadas, podem ser instrumentos de Deus, podem ser profetas nessa geração, enfim, tudo isso. E em último lugar, ore, seja um intercessor. Um intercessor por essa geração. Ore, começar nos seus filhos, impondo as mãos sobre eles, profetizando sobre o futuro deles e orando também por outras crianças, pelo ministério infantil da sua igreja, orando por essa geração. A gente precisa se levantar para ser guardião mesmo dessa geração. Amém. Não, muito bom, pastora. E assim, eu acho que esse papo aqui, acho que rende parte 2, parte 3, porque primeiro falar de criança, acho que é algo... Quem é pai, né? Eu tenho duas, tenho uma de 12 que acabou de sair dessa fase e uma de 4. Uau. Né? Então, que está bem nesse momento agora. Cidney também é pai de uma de 7? 7. Acertei. Então, cara, assim, algo que pra gente é o nosso dia a dia e aquilo que eu falei. Acho que depois que você tem filho, você olha pro Ministério Infantil de outra forma. Você olha e fala, cara, são os parceiros que eu precisava pra me ajudar nesse desafio que a gente olha e fala, né, cara, nesse mundo, como é que eu vou criar um filho nesse mundo, né? E eu preciso na maneira como tá hoje, eu né? preciso falar aqui o que eu comentei antes da gente entrar aqui, né, no podcast. Como o Ministério Infantil soma com a nossa maternidade, com a nossa paternidade. Muito. Nossa, eu não seria... Porque eu entrei no ministério antes de ser mãe, né? Então, eu aprendi muito. Eu cresci muito. Então, quando eu tive meus filhos, muita coisa eu já sabia fazer. Muita coisa eu já sabia como lidar com os meus filhos, porque eu tinha aprendido no ministério. Sim. Então, de fato, o ministério vai somar muito mais na sua vida, na sua maternidade, paternidade, do que realmente você acha que você vai somar lá. Então, faça parte mesmo, porque você vai ser muito abençoado através disso. Sem dúvida. Mas o que eu queria só pontuar, eu tô falando de parte 2, parte 3, porque um assunto que a gente não entrou, mas que eu acho que só esse daria um podcast inteiro aqui, a gente começou a falar sobre visão, mas eu lembro que a gente bateu, na outra conversa que a gente teve, a gente bateu esse papo e a gente entrou um pouco, que é justamente onde a gente fala dessa cultura do Ministério Kids, onde a gente fala de valores, onde a gente fala de missão. E o CJ fez uma pergunta para você que antes da gente começar, né, que eu queria finalizar com essa pergunta, porque para mim é uma dica e eu acho que ele abre o olho para um assunto que provavelmente você trata também no teu curso e a gente pode te convidar de repente para vir outro dia e a gente abordar isso de maneira mais intencional, que... Eu lembro de você falando o seguinte, né? O desafio de trabalhar dos voluntários do Ministério Kids, né? Como é que a gente traz essas pessoas, então, para o Ministério? E eu lembro de você falando a seguinte frase para mim naquele bate-papo. Você falou assim, Pedro, imagina você querer convidar as pessoas para participarem do Ministério Kids, e aí você bota lá no telão, gente, precisamos de voluntários, né? Gente, estamos aqui precisando de voluntários, estamos precisando de ajuda, porque, tá difícil lá no Ministério. Como é que o pai que está sentado na igreja se sentiria? E eu me coloquei naquela hora no lugar, eu falei, cara, realmente, como é que eu me sentiria naquele momento? Tá uma bagunça esse negócio, eu que não vou levar meu filho para lá, né? E você tá doido, né? E se a gente fez a pergunta aqui, eu acho que baseado até nessa fala, que foi muito legal, que quando alguém chega para você e fala, você está precisando de ajuda, né, no ministério, e você dá uma resposta que é muito peculiar e que eu acho muito interessante, tem tudo a ver com visão, missão, valores e com propósito, né? Eu acho que é um pouquinho do assunto que a gente começou aqui. Como é que você responde para quando alguém chega para você e fala, tá precisando de ajuda? Precisa de uma ajudinha? Eu sempre falo, não, eu não preciso de ajuda, eu preciso de alguém que vai viver essa missão do meu lado. Alguém que vai alcançar as crianças e transformá-las com o evangelho de Cristo Jesus. Está disposto a viver essa missão comigo? Eu quero alguém que vai viver essa missão comigo. Isso é importante, porque a pessoa já vai entender que não é uma mãozinha. Eu costumo dizer, a gente não precisa de pessoas para dar uma mãozinha no ministério, a gente precisa da vida toda dela. É a sua vida toda.
É a história lá da parceria do porco e da galinha, né? Clássica. O porco, ele deu a vida, ele deu tudo que ele tinha. Ele não estava só envolvido. Ele, no empreendimento de ovos com bacon, ele deu o bacon. Ele deu tudo que ele tinha. A galinha depositou os ovos. Ele estava envolvido. Se não der certo hoje, amanhã... Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Agora, a gente precisa realmente dar a nossa vida por isso. É isso que vai fazer a diferença. Se a gente não estiver totalmente envolvido, comprometido em salvar, em alcançar essa geração, gente, o mundo está. O diabo está. E já deu mais do que provas, né, evidências disso. A gente precisa realmente de pessoas que vão se comprometer ao nível máximo, de falar, não, eu estou disposta a dar minha vida mesmo para viver uma missão. Porque não é só você ajudar, é você entender o que você está fazendo, o propósito daquilo que você está ali fazendo. Isso faz toda a diferença. Gente, vamos encerrar por aqui, porque foi para deixar com gostinho de quero mais mesmo, né? Foi só pra gente puxar e levantar a bola. Mas eu tenho certeza, ó, você que está assistindo a gente, que quer saber mais, entra lá no Instagram da Pastora Wilza agora, aproveita, vê o que ela tem de curso, o que ela tem de material, porque tem muita coisa boa. E é legal, assim, porque é aprender com quem já fez, né? Sim. Com quem está tendo resultado, com quem já errou, para você não errar. Exato, né? E eu acho isso incrível. E você que já é cliente em Church, que está lá na X-Mission, entra lá também, que tem um monte de estratégia, tem um monte de ideia legal, um monte de conteúdo bacana. Inclusive esse papo que eu citei aqui, tá lá no painel da X-Mission também. Você pode entrar lá, você pode acessar esse conteúdo. Tem muito conteúdo rico para... O próprio YouTube também, a gente fez uma semana inteira só falando de kids. Tem Damares, Pastora Wilza, 3 palavrinhas. Você pode ir lá também no YouTube. Já tá aí, já continua aí navegando aí na internet, né? Crescendo. Sem dúvida. E como é que a gente termina? Pois é. Então, pastor, eu não sei se você sabe, mas aqui todo mundo que participa com a gente do In Church Cash faz um e-book com a gente. Então você já tem um e-book com a gente, porque todo esse material, todo esse papo, esse conteúdo que foi falado aqui, ele vai ser traduzido agora, vai ser escrito no material, no e-book. E a gente vai compartilhar isso naturalmente com todo mundo que quiser ter acesso gratuitamente. Agora, a gente gosta de assinar esse e-book com uma frase do nosso convidado, né? Um versículo, uma frase, alguma coisa que para você, que você queira deixar como uma marca, né? Para essa assinatura ali do e-book. Que frase seria essa? O que você gostaria de compartilhar lá para a gente poder assinar esse e-book e fechar esse InChurchCast de hoje? Eu diria tantas coisas, né? Mas enfim, acho que é algo que vem no meu coração agora é que para você pastorear crianças, você não precisa saber recortar corações, você precisa tocar corações. Então, muitas pessoas estão esperando habilidades para recortar. Mas você não precisa disso, você precisa tocar o coração com o poder do Espírito de Deus. É isso aí. Que frase, hein? Que Uau! Filosofia. Fechamento de Muito ouro, bom. que chave de ouro. Pastora, obrigado. E para você que está nos assistindo, até o próximo. Como eu já falei também, tem muito conteúdo do Ministério Kids. Vai lá, navegue e passe para a maior quantidade possível de pastoras que estão aí nesse desafio. Temos um desafio muito grande com crianças, é a base da igreja. Estamos numa geração tão metralhando nossos jovens, nossas crianças. Então a gente precisa ser intencional. Amém. A gente está aqui para poder te auxiliar, te dando ferramentas, te dando tecnologia, te dando estratégias e conteúdos riquíssimos como esse, tá bom? Até o próximo InChurchCast. Mais uma vez, obrigado, pastora. Eu que agradeço pelo convite. Pastor. Deus abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.